Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. O cerimonial da Universidade de Brasília está presente hoje, dia 2 de fevereiro de 2022, para dar início à cerimônia de posse aos cargos de diretor e vice-diretor eleitos para a Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília para o quadriênio 2022-2025. O evento é uma realização do Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte, o GESPORT, da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Eu sou Amanda Regina Rodrigues Soeira Medeiros, mestre de cerimônia do evento. Para compor a mesa de honra virtual, destacamos e convidamos as seguintes autoridades que pedimos que, ao ouvirem seus nomes, abram suas câmeras, mas mantenham seu microfone no modo mudo desligado. A magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abraão Moura. O diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, a ser empossado nesta solenidade, o professor Martim Francisco Botário Marques. O diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, pelo quadriênio 2018-2021, o professor Fernando Mascarenhas Alves. O vice-diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, a ser empossado nesta solenidade, o professor Lauro Casqueiro Viana. E o vice-diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, pelo quadriênio 2018-2021, professor Ricardo Moreno Lima. Pedimos às autoridades integrantes da mesa de honra virtual que fechem, por gentileza, suas câmeras para darmos continuidade ao evento. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil.
gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanham pelo YouTube, no canal do Gesporte, em especial aos docentes, técnicos e alunos da Universidade de Brasília. E também registramos e agradecemos a presença da auditora-chefe substituta Nara Cristina Ferreira Mendes. Muito obrigada pela participação. Nesse momento, será projetada a assinatura do termo de posse do novo diretor e do vice-diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, assinado pela reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abraão Moura, pelo diretor empossado, professor Martim Francisco Botaro Marques, e pelo vice-diretor empossado, o professor Lauro Casqueiro Viana. Para dar boas-vindas aos presentes, convidamos o vice-diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, pelo quadriênio 2018-2021, professor Ricardo Moreno Lima, ao qual convidamos para abrir a sua câmera e o seu microfone. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que nos acompanham. Queria cumprimentar a todos que nos acompanham. Queria cumprimentar a banca aqui composta, em especial a magnífica reitora. Antes de dar as boas-vindas propriamente dita, eu queria resgatar um pouco desse aprendizado que foi esse quadriênio, compondo aí a vice-direção junto com o professor Fernando Mascarenhas, um período de muito aprendizado, apesar de termos passado aí do quadriênio praticamente 2 anos em pandemia, e queria ressaltar aqui o protagonismo do professor Fernando. Realmente foi uma gestão diferenciada, uma gestão que avançou bastante, inclusive o nome da chapa era para a FEF avançar, e realmente a FEF avançou, né? Vou pontuar aqui no aspecto da infraestrutura, claro que com a professora Márcia Abraão também contribuindo, tivemos aí um avanço muito grande de infraestrutura, o mezanino, a pista de atletismo, novos banheiros, novas salas de aula. Então foi realmente um período de avanço do ponto de vista de infraestrutura, e não só isso, também o professor Fernando tomou muito cuidado aí com a transparência da gestão. Foi uma gestão bem planejada, e esse planejamento compartilhado com todo o nosso colegiado. Então, deixo aqui o meu agradecimento pela confiança, professor Fernando, e agradeço também o aprendizado. Espero ter contribuído também no que foi possível. E, ao mesmo tempo, queria dar as boas-vindas aí para a nova gestão, professor Lauro Viana como vice, o professor Martim Botaro. Desejo muito boa sorte para vocês. O professor Lauro aí, que meu conterrâneo, meu contemporâneo aí, colega de faculdade, cada um seguiu um caminho diferente, e alguns anos atrás nos reencontramos na UNB. Professor Lauro aí, que é uma referência em pesquisa, não só na Faculdade de Educação Física, como em toda a universidade, bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq. Tenho certeza que vai tirar de letra esse desafio. E queria especialmente aqui dar as boas-vindas e desejar boa sorte ao professor Martim Botaro, professor que foi meu professor também, né, muitos anos atrás, sempre o admirei muito, depois nos tornamos colegas, colaboradores de pesquisa, e agora professor também que tem experiência na gestão, né, assumiu cargos administrativos no CNPq, a direção da Finatec, então tem todas as ferramentas necessárias para dar continuidade aos avanços que a FEF vem observando. Tá? Professor Martim, que também é bolsista de produtividade 1A, então temos aí uma direção bastante qualificada, 2 amigos meus, e que
eu vou ter também o prazer de contribuir de alguma forma, né? Estou saindo agora da vice-direção e vou compor essa nova equipe de gestão aí na função de coordenador de graduação, e então vou resgatar um pouco, né, do que for necessário da gestão anterior e compartilhar com essa nova gestão, que eu tenho certeza que será bastante profícua, e desejo realmente muito boa sorte. Contem comigo. Agradecemos a participação do vice-diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, pelo quadriênio 2018-2021, o professor Ricardo Moreno Lima. Com a palavra, o vice-diretor eleito e empossado da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, o professor Lauro Casqueiro Viana. Boa tarde, professor Lauro. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Prazer em te rever aqui. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de saudar inicialmente a excelentíssima professora doutora Márcia Abraão Moura, magnífica reitora da Universidade de Brasília, o excelentíssimo professor doutor, meu amigo, professor Fernando Mascarenhas, digníssimo diretor cessante da FEF, o excelentíssimo professor doutor, meu amigo também, Ricardo Moreno Lima, digníssimo vice-diretor cessante desta faculdade, e principalmente meu amigo, excelentíssimo professor doutor Martim Botaro Marques, digníssimo diretor empossante. Também cumprimento docentes, servidores técnicos, administrativos e estudantes da FEF e da UNB. E estou muito feliz no dia de hoje, e é uma solenidade assim, importante, porque é oportuno reafirmarmos os nossos compromissos essenciais com a comunidade universitária. Então, a nossa gestão se compromete, né, com a gestão democrática, participativa, colaborativa, proativa, didática, inovadora, responsável, com absoluto respeito pela liberdade intelectual e científica. Esta direção também defende o ensino público gratuito, laico e de qualidade, a autonomia universitária, dos direitos humanos e também a democracia brasileira. E talvez o mais importante, trabalharemos incessantemente para assegurar as melhores condições possíveis para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. E sei que a gente vai contar com o apoio da professora Márcia Abraão, e quem tem nos inspirado muito como uma grande líder da nossa instituição. E para terminar, nesses tempos sombrios nos quais vivemos, quero finalizar com o lema do brasão do meu estado, da Bahia. Como o professor Ricardo falou, somos baianos. E lá no brasão tem escrito per ardua surgo, que significa, no sentido real, vencer apesar das dificuldades. Muito obrigado. Agradecemos a participação do vice-diretor eleito e empossado da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, o professor Lauro Casqueiro Viana. Passaremos a palavra ao diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, pelo quadriênio 2018-2021, o professor Fernando Mascarenhas Alves. Boa tarde, professor Fernando. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas que aí nos acompanham pelo YouTube, pelo canal do Gesporte, a todos que acompanham essa solenidade. Queria também saudar nossa magnífica reitora, a professora Márcia Abrão, e o nosso diretor, professor Martim Botaro. E, em nome deles, eu estendo as minhas saudações a todos os que compõem essa nossa mesa de hoje. Hoje é dia de celebrar a posse do professor Martim, do professor Lauro, né, enquanto diretor e vice-diretor da FEF, mas é dia de celebrar também a própria Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, celebrar o seu movimento e os seus ciclos. Em 2021, nós comemoramos os 50 anos do CO,
os 15 anos da nossa graduação à distância e também os 15 anos do nosso programa de pós-graduação em Educação Física, com seu mestrado, doutorado e também o mestrado profissional. E agora, em 2022, nesse mês de janeiro, nós comemoramos os 50 anos do curso de graduação em Educação Física na UNB e também os 25 anos da nossa Faculdade de Educação Física, desde que se autonomizou, né, se tornando uma unidade acadêmica autônoma e independente. Nesses 25 anos de Faculdade de Educação Física, foram 5 direções, 5 diretores, né? O Irã, o Jonatas, o Alexandre, o Jaque e o Fernando, eu, né? Agora já no passado. Foram 5 ciclos de gestão dessa FEF em movimento. Nesse 2 de 2022, né, dia de Iemanjá, a FEF encontra o seu 6º diretor, né, o professor Martim Botaro, né, e também o Lauro. Encontra o Martim e o Lauro em movimento, né, eles também em movimento, sempre tiveram compromisso institucional com essa universidade, com a nossa faculdade, mas agora esse compromisso institucional ele se converge também com a motivação pessoal a fim de assumir a responsabilidade de um cargo de gestão. Acho que esse é o movimento da nossa carreira, né? Eu costumo brincar que eu furei a fila. Martim não teve disposição há 4 anos atrás, ou melhor, não convergiu a motivação pessoal com compromisso institucional naquele momento, e eu assumi a direção há 4 anos atrás. Aprendi muito nesses 4 anos, e essa gestão representou muito para a minha carreira, muito para mim enquanto professor, né, e também como gestor, enquanto, né, conhecimento adquirido sobre a nossa faculdade, sobre a universidade, né, sobre as pessoas que a constroem no cotidiano de cada dia. Então, eu sou muito grato a todos, né, que, de alguma forma, eu pude interagir na construção desse projeto histórico que é a Universidade de Brasília e que é também a Faculdade de Educação Física. Tenho certeza que o professor Martim e o professor Laura, assim como eu e Moreno, vão viver essa gestão com muita intensidade e com muito compromisso. Agora, se eu sou muito grato a essa experiência sob o ponto de vista pessoal, eu acredito que, sob o ponto de vista institucional, junto ao professor Ricardo Moreno, né, nós pudemos contribuir também com esse movimento da FEF, como já disse o Moreno, né, fazendo a FEF avançar um pouco mais. Passado esses 4 anos, desde 2018, quando nós assumimos, eu acho que a gente pode dizer que hoje a FEF, né, se encontra com mais infraestrutura, é uma FEF também mais equipada sob o ponto de vista das tecnologias de informação e comunicação, é uma FEF mais organizada sob o ponto de vista do desenvolvimento de pessoas, os fluxos de trabalho, né? É uma FEF mais organizada sob o ponto de vista do planejamento estratégico, da transparência, né, e da própria democracia interna, um valor tão caro, né, à autonomia das universidades brasileiras. Acho que, depois desses 4 anos, temos também uma FEF mais saudável e acolhedora, sob o ponto de vista dos espaços e ambientes de trabalho, do acolhimento, né, dos programas, né, de uma vida estudantil integrada, né. Penso que nós temos uma FEF mais presente,
sobre o ponto de vista da comunicação com a nossa comunidade e também da intervenção, dos seus inúmeros projetos de intervenção através da extensão e das atividades comunitárias. Finalmente, eu acredito que nós temos uma FEF mais humana, né, com mais inclusão, e tudo isso com a excelência de sempre, né, é o que mostram os indicadores acadêmicos e avaliação externa pelas quais passam os nossos cursos da graduação à pós-graduação. Então, de volta, né, à FEF e a esse seu movimento, olhando para frente, né, dentre os vários desafios que essa nova gestão do professor Lauro e do professor Martim, né, terá de fazer, de ter uma FEF agora, mais do que nunca, cuidadosa, né, em termos de biossegurança. Se nos 2 últimos anos, nesse momento que o mundo atravessa de pandemia, nossa preocupação nas etapas 0 e 1 do plano de recuperação das atividades presenciais da UNB, nossa preocupação foi a de construção de um plano de contingência, de preparar a FEF para esse retorno seguro. O professor Martim e Lauro assumem a FEF agora na implementação e na organização das etapas 2 e 3 do nosso plano de retomada. O desafio agora é a gestão da presencialidade, como bem disse o nosso vice-reitor, professor Henrique Uelva. A gestão da presencialidade, ela presume, sobretudo, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a saúde dos nossos docentes, dos nossos servidores técnicos e também dos nossos estudantes e comunidade externa. Então, para esses novos desafios, eu tenho certeza que o professor Martim e o professor Lauro vão encontrar na gestão superior, né, muito apoio e parceria, né? Nossa comunidade, professora Márcia, costuma dizer que nossa gestão contou com sorte e de fato, né, além de compromisso, né, de muito trabalho, nós tivemos que contar com a sorte também. Agora, eu digo que a nossa sorte foi magnífica, porque muito da nossa sorte se deve, né, a esse trabalho de apoio e parceria da administração superior. E tenho certeza que essa sorte vai, né, continuar acompanhando a FEF. Isso porque não foi pouca, né, a atenção da administração superior dirigida à Faculdade de Educação Física, tanto no que se refere à infraestrutura como recursos humanos, os principais gargalos, né, que nós já apontávamos lá atrás, né, como, né, em todo o processo de auxílio na construção do planejamento para essa etapa que nós vivemos hoje. Nesse sentido, eu queria, né, agradecer, né, não só à professora Márcia, mas ao professor Henrique, né, além de vice-reitor, presidente do SECAR, né, que prestou, né, auxílio e esteve junto da FEF em todo esse processo de construção do seu planejamento para o retorno seguro às atividades presenciais. Mas agradecer também a todos os decanos, né, em especial, né, queria tornar público aqui um especial agradecimento, né, ao DPO. Acho que o DPO, né, sob o ponto de vista do planejamento e do orçamento da universidade, né, tem mostrado, né, o quão, né, é possível construir uma universidade comprometida com a inclusão social e a excelência no que se refere ao seu planejamento, mas também
é uma universidade criativa, sob o ponto de vista de conseguir se manter atuante num contexto tão necessário como esse, e num contexto tão desafiador em termos orçamentários. Parabenizar e agradecer o nosso prefeito, ao nosso diretor de infraestrutura, que sempre estiveram perto, né, da Faculdade de Educação Física nesse contexto de obras e reformas que nós vivemos. E, enfim, agradecer e parabenizar a nossa magnífica reitora, professora Márcia, né, como primeira mulher eleita para a reitoria da UNB, não só pela parceria de trabalho que ela vem construindo com a FEF, mas pela excelente gestão que ela vem realizando e à frente de toda a UNB. Portanto, ganham com a sua gestão, professora, a FEF e toda a UNB. Por todos esses anos vividos e compartilhados, esses 4 anos de gestão, junto com a senhora, eu só tenho a agradecer. Meu muito obrigado. E de volta ao Martim e o Lauro, para finalizar, eu agradeço a vocês pela disponibilidade, agradeço como professor dessa faculdade, né, pela disponibilidade, pelo compromisso, parabenizo pela motivação, né, e também, né, pelo compromisso institucional com a nossa faculdade, no sentido de fazê-la avançar ainda mais. Nesse sentido, eu desejo sucesso e também muita sorte para vocês nesse novo ciclo, né? Já tive a oportunidade de agradecer toda a nossa comunidade interna na última reunião do Conselho que fizemos, então tenho certeza que toda a nossa comunidade pensa da mesma forma, né, e torce para que a gestão do professor Martim e Lauro tenham, né, muito êxito, porque o êxito da gestão dos dois significa uma FEF ainda mais à frente. Então, só tenho a desejar a vocês, né, um excelente trabalho. Obrigado. Agradecemos a participação do diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, pelo quadriênio 2018-2021, o professor Fernando Mascarenhas Alves. Com a palavra, agora o diretor eleito e empossado da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, o professor Martim Francisco Botário Marques. Boa tarde, professor Martim. Boa tarde, Amanda. Antes de iniciar, eu queria agradecer, cumprimentar a nossa magnífica reitora, professora Márcia Abraão Moura, cumprimentar os colegas, amigos que compõem aqui a nossa mesa, né? O professor Fernando Mascarenhas, né? Seu brilhante discurso acabou de fazer, o professor Ricardo Moreno Lima e meu vice, né, professor Lauro Casqueiro Viana, né, que vai enfrentar esse desafio comigo. Gostaria de cumprimentar também, né, os decanos e decanas aqui presentes, parentes, amigos, familiares, professores, técnicos, alunos que estão nos prestigiando, assistindo aqui essa cerimônia nesse momento através do canal do G-Esporte. Gostaria então também de agradecer a comunidade da FEF, né, pela confiança que ela depositou na minha pessoa e do professor Lauro para os próximos 4 anos. Né? Então, queria agradecer o voto de confiança que foi dado pela nossa comunidade da FEF para a gente representar eles nesses próximos 4 anos. E, por fim, né, agradecer a minha esposa, Ângela Lechuga, por me incentivar a assumir esse desafio aí tão grande. Espero que ela não se arrependa futuramente. Bom, normalmente eu falo muito menos que o Fernando, mas talvez até eu quebre hoje um pouco o protocolo. Então, mas vou tentar manter mais ou menos o mesmo tempo que o Fernando falou.
E eu queria aproveitar esse momento também para, já que alguns presentes aqui, alguns decanos não me conhecem, falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Então, eu vou dividir essa fala aqui em três momentos. Então, primeiro falar um pouquinho sobre a minha relação com a UNB, que ela já vem de longa data, ela vem desde a vinda dos meus pais, em 1963, do Rio Grande do Sul. Meu pai veio formado em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, veio para ser professor da UNB, no departamento de matemática, em 63. Minha mãe, professora também, só que na Secretaria de Educação, professora de Biologia. Então, eles vieram em 1963, e em 1964, quando eu nasci, então eu tive aí o prazer de estar sempre presente na UNB por vários momentos. Meu pai era professor, e então eu tive esse prazer de estar sempre dentro da UNB, brincando na UNB, correndo no ICC, conhecido como Minhocão. Na época, todo mundo conhecia como Minhocão. E então tenho essa relação bastante próxima com a UNB, desde 1964. Hoje a UNB, esse ano a UNB está fazendo 60 anos, uma data bastante importante, então que deve ser comemorada. Então, queria trazer um pouquinho isso, mas nem tudo sempre foram flores. Em 1900, na segunda década no final de 1970, dos anos 70, meu pai, professor do departamento de matemática da UNB, ele foi demitido, por uma questão que não vamos entrar aqui no momento, mas foi uma época bastante conturbada, os anos 70, na Universidade de Brasília. Quem conhece, a professora Márcia deve saber também um pouco dessa história. Foram anos de várias invasões do governo militar, várias greves de professores, muitos professores foram demitidos, e meu pai foi um deles aí no final dos anos 70. Então, foram anos aí que a gente cresceu em Brasília, numa Brasília sem lei, vivendo uma ditadura durante todo esse tempo. Mas me lembro que meu pai sempre comentava que, quando criança, a gente não brincava de polícia-ladrão, a gente brincava de soldado e estudante. Então, a gente pegava lá cabo de vassoura para brincar, usando como espada, e brincava de estudante e soldado. Então, só queria trazer um pouquinho dessa experiência, dessa minha ligação com a UNB. E, bom, e aí eu perdi um pouco dessa ligação, quando meu pai foi demitido. E agora, dando um pulinho aqui também, adiantando um pouco na linha do tempo, já que algumas coisas já foram ditas aqui pelo professor Lauro, professor Fernando. E em 1987, eu me formei em Educação Física. E a ideia sempre foi retornar ao UNB, mas como professor. Então, comecei a buscar algumas qualificações, mestrado, doutorado, e através de contatos, e sempre foi meu interesse de ir para o exterior. Eu fiz o mestrado em 1990, nos Estados Unidos, e depois retornei em 92, e em 96 voltei novamente. O mestrado foi com bolsa de Universidade Americana, o doutorado com bolsa da CAPES, que eu gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento pelo suporte na época. Então, em 2000, retornei para o Brasil, e agora na busca de voltar para a UNB. Sempre foi um desejo muito grande de ser professor da UNB. E na época, ano 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso já teve um período muito grande, foram 8 anos basicamente sem concurso na UNB. Acho que todos sabem bastante disso, E em 2004 apareceram as primeiras vagas. O governo começou a liberar as primeiras vagas, e em 2004 eu tive o prazer de fazer o concurso
para a Universidade de Brasília e fui aprovado, né, como professor adjunto. Então, só para registrar aqui, então, sou professor da Universidade de Brasília desde 2004. Mas em 2009, né, só uma nova vaga, só que agora para professor titular, foi destinada à FEF. Queria agradecer, aproveitar aqui a presença da professora Márcia, na época decana de graduação, que brigou por essas vagas, brigou para que a gente tomasse posse, depois os aprovados, os professores titulares aprovados. Então, muito obrigado, professora Márcia, por todo o esforço que a senhora fez naquela época como decana de graduação. Fora, né, sem querer citar aqui, feitos que foram, né, que a professora atuou no Reúne, na implementação dos novos campi, né, da Ceilândia, do Gama e etc. Né? E então, em 2010, eu passei a ser professor titular aqui da Universidade de Brasília. Né? Como o professor Lauro aqui falou, o professor Ricardo Moreno sempre foi envolvido mais na pesquisa, sempre gostei dessa área, né? Trabalhando na pesquisa, mas a gente também buscou, teve alguma experiência na gestão, né? Fui coordenador de pós-graduação, né, por um período, né? Em 2006 nós credenciamos nosso programa de pós-graduação, iniciando com mestrado, agora doutorado. Então, vim atuando nessa área, mas em 2013 a 2015 eu assumi a presidência como diretor-presidente da Finatec, um momento que ninguém queria ser, né? Ninguém queria assumir a Finatec devido a vários problemas, ninguém queria colocar o CPF, seu CPF na Finatec, né? Então a gente assumiu, mas a gente achava que era importante, eu achava que era importante. A Universidade de Brasília precisa de uma fundação forte, uma fundação de apoio forte. Então nós assumimos esse compromisso. Foi uma experiência muito boa de gestão, no qual eu acho que ela vai ajudar aqui nesses próximos 4 anos na gestão da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Bom, e a FEF, né? Agora entrando um pouquinho, falando mais da nossa faculdade, eu queria aproveitar e parabenizar o professor Fernando, o professor Ricardo, pelo excelente trabalho. Um dos motivos que me motivou a assumir é porque eles deixaram a casa bastante ajustada, né? E fizeram bastante coisa, a FEF avançou bastante, era o lema deles de campanha, e o nosso lema, né, para a FEF avançar mais ainda, né? Então, eles fizeram muitas coisas, o professor Fernando já citou aqui várias conquistas que eles conseguiram durante muito tempo, né, durante esses 4 anos. E agora a ideia é que a gente consiga melhorar ainda, avançar um pouquinho mais o que eles avançaram. Né? A FEF atualmente ela cresceu muito, né? Com a expansão do Reúne. Eu me lembro, antes do Reúne eram 20 e poucos professores, agora nós temos aí praticamente 50 professores, ou 51 professores. Tem um novo professor que acabou de chegar, e vários, em torno de 27 técnicos. Então, ela cresceu muito, mas cresceu em termos de alunos, hoje são 900 alunos, antes do Reúne em torno de 300, 400 alunos. Cresceu muito em termos de professores, alunos, mas em termos de infraestrutura não cresceu, né? Ela ficou parada durante muito tempo. Nós não dobramos o número de alunos e não dobramos os números de salas, os números de banheiros, né? Então, e o professor Fernando conseguiu, né, durante esses 4 anos, avançar bastante nessa questão. Hoje nós temos salas novas, banheiros novos, né? Estamos terminando agora. Se Deus quiser, na próxima semana, ou daqui 2 semanas, vamos inaugurar esses novos banheiros. Então, nós passamos de 300 alunos para 900 alunos e nós tínhamos banheiro com 3 vasos sanitários. Quer dizer, e a professora Fernanda agora conseguiu realmente fazer
trazer esse grande benefício para a Faculdade de Educação Física. Obrigado, Fernando, por tudo que você fez e, Ricardo, pela nossa faculdade, né? E, para finalizar, eu gostaria aqui só de falar alguns dentro do nosso plano, o meu e do professor Lauro, sintetizar algumas coisas que a gente tem que são importantes da gente aplicar, né? Ser atacados a médio e curto prazo, alguns a curto prazo, né? Então, um desses primeiros mais importantes, talvez, é a implementação do plano de contingência, que já começou a ser implementado pelo Fernando, a retomada das aulas presenciais, né? Uma retomada segura, como o professor mesmo falou, implementar o plano de ação de melhorias de indicadores acadêmicos. Hoje nós somos aí nota alta, né? Nós temos aí nota máxima, mas a gente precisa melhorar mais ainda. Hoje existe ainda problemas de evasão, entre outros, né? De graduação, né? Implementar a reforma curricular. A reforma curricular já iniciou aí sob o comando da comissão, sob a presidência do professor, um craque, né? Professor Irã Junqueira, que vem comandando aí essa reforma curricular, e ela já está bastante encaminhada. O professor Fernando encaminhou muito bem, mas a gente precisa agora terminar ela e implementar, que vai ser o maior desafio de implementar esse novo currículo para a nossa faculdade, né? E mais um outro desafio também, que a gente precisa avançar um pouquinho mais, está relacionado à acessibilidade, né? Pessoas com dificuldade de locomoção. Hoje, uma pessoa com dificuldade de locomoção, um cadeirante, ele não consegue assistir aula nas nossas novas salas de aula, porque elas estão no segundo andar. Eles não conseguem acessar certos laboratórios. Então, eu sei que existe um plano grande da UNB de acessibilidade, mas a gente precisa atacar isso imediatamente, de forma rápida, né? Questão da evasão, tanto na graduação quanto na pós-graduação, precisamos atacar isso também, né? É um problema sério que vem ocorrendo agora com a pandemia. Então, eu não sei ainda os números, mas eu acho que deve ter aumentado bastante essa evasão. A gente precisa se preocupar em relação a isso, né? Em relação à pós-graduação, agora o grande desafio é o professor Lauro, aí, que é o nosso grande pesquisador e envolvido mais com a pós-graduação, vai ficar envolvido mais com a pós-graduação. Então, ele vai, né, tentar ir trabalhando com o nosso coordenador de pós-graduação. Na nova avaliação, a gente atingiu o conceito 5, né, passado do conceito 4 para o conceito 5, para o nosso curso de pós-graduação, né? Esse conceito 5 é muito importante para nós, e nós vamos trabalhar bastante para isso. Ele envolve recursos, mais bolsas, e etc. Então, é uma meta importante. O Fernando já vem trabalhando nisso, mas nós vamos trabalhar mais ainda, né? E nós temos aí as pistas de atletismo, as famosas pistas de atletismo, que estão aí, né, agora já bem encaminhadas, mas a gente precisa também, quando elas ficarem prontas, se Deus quiser, ela vai ficar pronta esse ano, elas vão ficar prontas esse ano, as pistas, né? E aí queria aqui destacar o esforço da professora Márcia, do professor André, do professor Alexandre, aí na construção dessas pistas, que finalmente saíram do papel e agora estão sendo construídas. Tá? Mas a gente precisa, quando elas ficarem prontas, a gente vai ter o desafio de fazer a gestão dessas pistas, um investimento muito grande, né? E a gente precisa se preocupar com a segurança, né? Já estou aí tentando agendar uma agenda e né, com o professor, nosso vice-reitor, o professor Henrique, né, para discutir a segurança dessas pistas de atletismo, né? Mas nós temos aí também, graças também aí queria deixar claro aqui a senadora Leila Barros, né, que ela destinou uma emenda parlamentar para cercamento e iluminação dessas pistas. Parece que o processo já está em processo licitatório, então esse é um ponto bastante importante, que vai ajudar bastante na segurança dessas pistas, né? E nós temos aí também alguns projetos que a gente quer implementar, aí, encabeçado por alguns professores, né, que é, por exemplo, o UNB Esportes, né? É uma maneira de
trazer a comunidade para o Centro Olímpico. Quem conheceu o Centro Olímpico nos anos, né, como a gente conheceu, sabia que o Centro Olímpico era realmente, as pessoas viviam o Centro Olímpico, os alunos viviam o Centro Olímpico, a comunidade vivia o Centro Olímpico, né? Então era um lugar gostoso de estarem, todos queriam estar no Centro Olímpico, nas piscinas, utilizando, né? E hoje a gente precisa restaurar essa vida no Centro Olímpico. Então, esse é um objetivo nosso aqui, para a gente restaurar isso. Ficaram 2 anos, o Centro Olímpico ficou 2 anos fechado, hoje nós temos problemas seríssimos de manutenção, e eu queria, né, nós vamos atacar isso e vamos sempre precisar aí do apoio, tanto da nossa prefeitura, né, quanto dos decanos, da professora Márcia. Então, aproveito aqui para já colocar essa demanda aqui. Bom, então esse é o nosso projeto, né? Já tentando finalizar aqui o nosso projeto para os próximos 4 anos. E a gente sempre vai precisar da colaboração de todos para fazer uma gestão, como o professor Lauro mesmo falou, uma gestão comprometida, democrática, justa, participativa, né? Inclusiva e, principalmente, com responsabilidade, né? Com os gastos públicos. Isso é bastante importante, que a gente quer deixar bem claro aqui, que nós vamos atuar sempre com responsabilidade em relação a esses gastos, né? E para isso a gente depende, para, né, realizar todas essas nossas demandas, né, esses nossos projetos, a gente vai sempre contar aí com carinho, né? Esperamos contar aqui com carinho que a professora, nossa magnífica reitora, a professora Márcia, sempre teve com a Faculdade de Educação Física, com o CO, né? E com isso a gente consiga, né? A gente espera conseguir aí, que a gente consiga realizar o nosso sonho, né? De uma FEF de excelência na pesquisa, no ensino e na extensão, ok? Então, muito obrigado aqui pelo tempo de todos e boa tarde. Obrigado. Agradecemos a participação do diretor eleito e empossado da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, o professor Martim Francisco Botário Marques. E ouviremos agora a magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abraão Moura. Boa tarde, professora Márcia. Boa tarde, querida Amanda. Como está? Bom te ver novamente. Muito obrigada, igualmente. Infelizmente, estamos aqui com as câmeras, né? Então a gente não pode ficar se vendo e todos ao mesmo tempo e nos abraçando, mas sinta-se abraçada e sintam-se todos abraçados. Primeiro, né, espero que estejam bem, que as famílias estejam bem neste momento tão difícil da pandemia e que tantas perdas já houve. Então, agradeço todo o trabalho que vocês têm feito e graças à ciência que estamos numa situação melhor do que estávamos há 2 anos. Então, eu começo desejando que tenham conseguido passar bem esse final de ano, mesmo com a pandemia. Cumprimento agora já o diretor empossado, professor Martim Botário, que somos contemporâneos de Brasília, viu, professor Martim Botário? E temos um histórico aqui em Brasília muito parecido. Meus pais vieram para cá também na década de 60 e nós somos da mesma idade, eu não sabia. O professor Fernando, meu querido professor Fernando, passou tão rápido, né, Fernando? Há 4 anos, eu estava lembrando da sua posse, há 4 anos, e quanta coisa você fez, né? Quanta coisa a FEF conseguiu nesses 4 anos. Então, um cumprimento especial, meu abraço fraterno. Professor Lauro, obrigada pelas gentis palavras, professor Lauro, e um cumprimento especial também, e o querido professor Ricardo Moreno também, vice-diretor da FEF. Cumprimento o professor Paulo, do Gesporte, que aqui é o nosso cicerone na live, toda a comunidade da Faculdade de Educação Física, os professores, técnicos, estudantes, os membros da administração superior que estão acompanhando, e todos os familiares e amigos da direção que sai e da direção que entra.
Primeiramente, eu tenho que agradecer e parabenizar todo o trabalho feito pelo professor Fernando e professor Ricardo Moreno. Não sei em que contexto eu falei em sorte, mas foi muito trabalho, professor Fernando, e foi muita competência de toda a comunidade sob a sua gestão. Também, nesses 4 anos, nós tivemos a felicidade de ter na nossa gestão superior o professor André Reis, meu querido amigo, professor Alexandre. Agora nós temos o professor Jonatas e a professora Cláudia vai participar também, não sei se já está, eu acho que vai em breve, minha contemporânea de Câmara de Graduação, um prazer também. E todas essas pessoas contribuíram muito para a nossa gestão e também para que o esporte tivesse protagonismo na Universidade de Brasília. Como sabem, né, eu sempre faço questão de falar, eu mesma fui uma dessas que o professor Martim Botaro falou, que durante toda a minha graduação eu era uma frequentadora diária praticamente do CO, eu jogava vôlei, e por isso também eu tenho o compromisso até pessoal e com a minha história de valorizar o esporte na Universidade de Brasília. E eu fico feliz de ver o reconhecimento a esse trabalho que é de todos nós. Então, parabenizo todo o trabalho feito pelo professor Fernando, professor Ricardo, o trabalho também nos conselhos superiores, sempre muito atuante, o professor Fernando sempre presente, também quando não podia estar o professor Ricardo. E é bom que o professor Martim Botaro já saiba, né, que nós colocamos os diretores em várias comissões, participam mesmo da gestão da universidade, e isso faz também com que vocês se relacionem com outros diretores e conheçam a realidade de outras unidades da Universidade de Brasília. Eu acho que é um exercício muito saudável e, pelas palavras do professor Fernando, foram momentos importantes até para o crescimento pessoal e profissional dele. Fico feliz de ouvir do professor Martim Botaro a ênfase que será dada à acessibilidade. Eu acho que é um tema desafiador para todos nós, e temos um plano de acessibilidade, né, uma política de acessibilidade aprovada, mas temos o desafio de colocá-lo em prática. E acho muito importante a Faculdade de Educação Física se envolver muito nesse tema, porque já se envolve muito também academicamente. A questão dos indicadores acadêmicos, nós temos esse desafio dos indicadores em toda a Universidade de Brasília, na graduação e na pós-graduação. Vocês falaram desses dois assuntos, não é? Tanto a evasão, e agora na pandemia a evasão certamente se aprofundou, mas também os desafios na pós-graduação. Nós, na nossa gestão, temos procurado apoiar os pesquisadores, tanto técnicos quanto docentes, para ampliar a publicação, e isso tem dado resultados em termos de indicadores de citações, por exemplo, nos melhores periódicos, mas temos ainda muito a avançar, e por isso que nós lançamos essa demanda, né, de todas as unidades avaliarem os seus indicadores acadêmicos de graduação e pós-graduação e fazerem um plano de melhoria de indicadores acadêmicos. Sabemos da excelência da Faculdade de Educação Física, mas sempre temos espaço para avançar, e eu fico feliz de ouvir que essa também vai ser uma das metas da nova gestão, como foi também do professor Fernando. Para além das avaliações institucionais do Ministério da Educação, né, no caso da CAPES, no caso da pós-graduação, e do INEP na graduação, nós vamos buscar agora também, nesta nova gestão nossa, que completou um ano em novembro, avançar com indicadores acadêmicos que nós mesmos olhamos para dentro e vemos o que precisamos melhorar. Precisamos nos antecipar, inclusive, às avaliações institucionais e sempre estar antenados com o que se faz de melhor nas nossas áreas no mundo. Só assim nós vamos conseguir cada vez fornecer melhor ensino, pesquisa, extensão de excelência. Por falar em extensão, é uma faculdade exemplar em termos de extensão, com muitas atividades de extensão. O professor Fernando Mascarenhas contribuiu para que nós incluíssemos
na distribuição orçamentária da universidade à extensão. Nós somos, talvez, a primeira universidade a fazer isso, e eu agradeço e parabenizo a atuação do professor Fernando nas discussões de orçamento, que sempre fazemos também de maneira transparente, tanto no Conselho de Administração quanto no Consune. Ainda na questão orçamentária, apesar de todas as dificuldades por que passamos, este ano não vai ser diferente, não conseguimos ampliar o orçamento da universidade como era necessário, apesar de termos evitado que ele fosse aprovado como ele foi enviado pelo governo, que era menor do que foi aprovado, por uma atuação no Congresso Nacional, até da Andifes, que é a Associação de Reitores que eu faço parte, nós conseguimos que o orçamento de 2022 fosse maior do que de 2021, mas ainda longe do que nós necessitamos. E, com isso, nós temos ampliado o orçamento das unidades acadêmicas e dado mais autonomia para as unidades acadêmicas fazerem a gestão do seu orçamento. Eu acho isso fundamental, porque cada unidade acadêmica sabe as suas prioridades, as suas especificidades, e os resultados aparecem na forma também de melhoria da graduação, na pós-graduação e na extensão, que é o que nós temos que oferecer para a sociedade. Acho importante falar um pouco da pandemia, não é? Para a Faculdade de Educação Física, para todos nós, obviamente, mas para a formação dos estudantes de educação física é um desafio enorme, o que vocês tiveram que passar nesses 2 anos e ainda estão passando. Eu parabenizo toda a faculdade e toda a comunidade por entender que a nossa prioridade é salvar vidas. E nós recuperamos as perdas, que são enormes também acadêmicas, se nós conseguirmos preservar as vidas. E é assim que a faculdade tem trabalhado e é assim que nós temos orientado a universidade. E, nesses 2 anos, nós nos preparamos para essa retomada presencial, uma presencialidade ainda dentro da etapa 2, não é? Que é uma etapa de presencialidade mínima. O professor Henrique Uelva tem usado esse termo, que o professor Moreno falou, que é a gestão da presencialidade, porque é isso que nós temos que fazer agora, a gestão da presencialidade. Nós temos que cuidar da nossa comunidade e cuidar também da sociedade. É isso que também é o nosso papel como instituição educadora que somos e que sinalizamos para a sociedade o melhor caminho. É também o nosso papel. E a faculdade soube, nesses 2 anos, ultrapassar esses desafios. Fico feliz como gestora, como reitora, ter conseguido recuperar a obra do Centro Olímpico, aquele recurso tão almejado pela comunidade da faculdade. Estamos finalizando a obra com todo o esforço do professor André, professor Alexandre, com atuação no antigo Ministério do Esporte, agora Secretaria de Esporte, e também conseguimos, por meio de emenda parlamentar, uma atuação que temos feito constante no Congresso Nacional, ter o apoio da senadora Leila, que é muito parceira da universidade, agora para concluir a parte da iluminação das pistas. E espero que este ano a gente consiga concluir. No ano que a Universidade de Brasília completa 60 anos, a faculdade já tem 25, né, que completou, e o ano que a universidade completa 60 anos é um ano que nós temos que comemorar muito todas essas dificuldades, essa história de muitas dificuldades, como a relatada pelo professor Martim Bottaro com relação ao seu pai, quanto que isso afetou e influenciou toda a formação deles, né, do próprio professor Martim, e a família. Então, isso é uma universidade que tem muita história, é uma universidade que já passou por inúmeras dificuldades, já foi quase fechada, e nós temos, em 65, e nós temos, então, que relembrar essa história, mas projetando o futuro. E é esse futuro que é o futuro de muito sucesso, tenho certeza, tanto da Faculdade de Educação Física como da Universidade de Brasília. Temos vários eventos programados
para este ano. Entre eles, nós vamos sediar o Encontro Nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Também tem vários editais abertos, inclusive do Decanato de Extensão, que eu espero, e tenho certeza que a faculdade vai participar e vai ser protagonista agora também nos 60 anos da Universidade de Brasília. Eu quero deixar claro que vocês sempre terão o apoio, agradecer as palavras e dizer que sempre terão o apoio da administração superior, é o nosso papel, e nós vamos continuar, sim, trabalhando juntos, buscando o máximo de harmonia, de trabalho colaborativo, porque nós temos uma missão perante a sociedade brasileira, que é continuar sendo uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina, mas com muita inclusão social, com muita responsabilidade perante a sociedade brasileira. Desejo, então, um ótimo mandato para o professor Martim Botário e para o professor Lauro Viana, e um grande abraço para todos. Agradecemos a participação da magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abraão Moura. Nesse instante, solicitamos aos presentes que estejam com suas câmeras desligadas, que liguem as mesmas e procurem se posicionar de maneira estática, para que possamos fazer imagens oficiais dos presentes no nosso evento. Eu vou pedir a vocês só um pouquinho de paciência para que nós possamos fazer esse registro. Muito obrigada. Agradecemos a participação de todos. E declaramos encerrada esta solenidade de posse aos cargos de diretor e vice-diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Esse foi um evento do Cerimonial da Universidade de Brasília, realização do Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte, o GESPORT, sob a coordenação do professor Paulo Henrique Azevedo, e com atividades profissionais da professora Amanda Regina Rodrigues Soeiro Medeiros, o engenheiro Braulio Marques e a graduanda Gabriela Correia. Desejamos a todos uma excelente tarde.